Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então estamos aqui de volta para prosseguir nessa parte 2 do procedimento de recurso especial e extraordinário repetitivo. Se você não assistiu a parte 1, assiste, tá? E depois segue aqui para a parte 2. E antes, claro, de prosseguir, não se esquece, deixa o seu joinha ali, compartilhe o conteúdo, coloca aqui embaixo o seu comentário, diz se gostou, diz o que não gostou, caso não tenha gostado, compartilha com os amigos, tira as dúvidas, me ajuda a fazer esse canal crescer. Pô, eu tô aqui produzindo vídeo gratuitamente para você. Você é só apertar o botãozinho ali, passar para frente, deixar o seu comentário para me ajudar a alavancar. Ajuda aí o algoritmo a entregar esse conteúdo para bastante gente, beleza? Vamos lá, você vai entender procedimento de RESP extraordinário repetitivo. Se você não entendeu na tua vida, vai entender agora, eu tenho certeza disso, tá? Então na aula passada, a gente falou sobre, vamos relembrar ali, ó, o finalzinho da aula passada, sobre a decisão ali, calma aí, decisão de admissão lá, né, do procedimento, que tem a decisão de afetação. Beleza. Agora a gente vai falar para a hipótese em que o Tribunal Superior não admite o procedimento. É bem rápido essa análise aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 1037. Se após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice do Tribunal de Justiça, ou TRF, né, a origem, não se proceder à afetação, o relator no Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ou ao vice que os vier enviado para que seja revogada a decisão de suspensão, tá? Como assim? Lembra-se que quando inicia o procedimento do repetitivo na origem, TJ ou TRF mandam alguns processos, alguns recursos para o STJ ou para o Supremo e suspendem os daqui, sobressam os daqui, o STJ e o Supremo vão analisar se admitem o procedimento como repetitivo, que é o que a gente viu na aula passada. Se não admitir, ele diz, ó, não admito, não vai ter afetação, não vamos julgar isso sob a ótica do repetitivo, comunica ao tribunal de origem, o tribunal de origem fala, ok, então revoga a decisão que sobrestou, tá? Não é muito comum isso acontecer, por quê? Porque vejam, se o tribunal local está avisando o tribunal superior que tem muitos recursos sobre aquilo, normalmente o tribunal superior ele fala, beleza, então vamos seguir o repetitivo, porque acaba nos ajudando, tá? Sexta observação importante sobre o tema. Vejam, quando eu tenho um procedimento de repetitivo, eu tenho o quê? Eu tenho alguns casos sendo julgados pelo Tribunal Superior e todos os outros aguardando o julgamento desses casos pelo Tribunal Superior. Olha que interessante. O repetitivo, ele otimiza muito a prestação da tutela jurisdicional. Por quê? Porque solucionando alguns casos, eu consigo pegar essa decisão e fazer com que ela seja aplicada em tantos outros casos que tratem da mesma situação. Então é óbvio que eu tenho que dar preferência para esse tipo de processo. Por quê? Porque vejam, ele vai beneficiar muito mais gente do que as partes daquele processo que ele está julgando. Quando você tem um julgamento de um recurso, normalmente esse julgamento afeta recorrente e recorrido. Aqui não, afeta recorrente e recorrido e todo mundo que esteja naquela mesma situação com o processo sobrestado. Por isso eu dou preferência. E essa preferência, ela não é uma ordem judicial, ela decorre de lei. Dá uma olhada aqui no que diz o parágrafo 4º do 1037. Os recursos afetados, que são aqueles que estão lá no STJ ou Supremo, para julgar pelo repetitivo, deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de HC, em que esses sempre têm mais preferência. Mas vejam, a ideia é um fura-fila sim. Por quê? Porque esse recurso, o julgamento desses casos aí, podem afetar uma grande quantidade de pessoas. Beleza? Agora, professor, imagine a seguinte situação. Eu fiz um recurso especial aqui no Tribunal de Justiça do Paraná e, logo depois disso, o vice-presidente aqui do TJ Paraná deu uma decisão dizendo o seguinte, olha, ou melhor, deu uma decisão lá do STJ dizendo para suspender todos os casos que tratem sobre esse tema aqui no Brasil, por exemplo, sobre esse tema no Brasil. E o meu, vem lá o presidente do tribunal daqui diz, olha, esses aqui todos são suspensos porque está aguardando a decisão lá do Tribunal Superior. E eu olho e falo, não,
o meu caso não é igual àquele que foi afetado. Ou seja, há uma distinção entre o meu caso e aqueles que foram afetados. Havendo essa distinção, o meu não deve ser sobrestado, o meu tem que prosseguir. Tá? Como é que eu faço? Eu alego a existência dessa distinção e peço que seja revogada essa decisão de sobrestamento, para dizer o seguinte, olha, o meu caso não tem que ficar suspenso. Por quê? Porque o que está se decidindo lá em cima não tem a ver com o que vai ser julgado aqui no meu caso. Tá? Como é que funciona o regramento disso daí? Olha o que diz o 1037, parágrafo 1º. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Então ela tem que fazer esse requerimento. E requerimento em processo judicial se dá por meio de uma petição. Então você vai fazer uma petição e falar, ei, seguinte, a distinção, sabe aquele tal do distinguish que o pessoal fala? É mais ou menos isso. A lógica é a mesma. Porque o distinguish é você demonstrar que um precedente não se aplica ao seu caso porque o seu caso é diferente. Aqui você está antecipando isso, dizendo, olha, nem sobreste o meu, porque não adianta esperar o julgamento daquele para resolver o meu, porque o meu é uma situação diferente. Então eu faço uma petição demonstrando essa diferença. Mas espera lá, professor, o meu processo está aqui em Paraná. Eu peço isso para o STJ, eu peço para o Paraná, para quem que eu peço? Vamos ver o que a lei fala. Olha o que diz o parágrafo 10. Esse requerimento será dirigido, 1, ao juiz se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. Bem simples. O meu processo está na primeira instância ainda e o juiz da causa sobrestou, ele disse, olha, sobresto, já que esse tema está sendo julgado lá pelo STJ. Aí eu faço a petição e digo, não, o meu não é o caso, mostro a distinção, tá? Dessa decisão aí, ó, a gente vai ver depois, mas cabe agravo do instrumento, tá? Então, ao juiz da causa, então essa aqui, ó, né, primeiro grau de jurisdição. Ao relator, se o processo sobressado estiver no tribunal de origem, imagine que tenha lá uma apelação tua no Tribunal de Justiça, você pede para o relator para que não sobreste, aí o meu não tem que sobrestar coisa nenhuma, o meu tem que prosseguir porque é diferente. Ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado o especial ou extraordinário no Tribunal de Origem, e ao relator no Tribunal Superior, de recurso especial ou extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado, tá? Em resumo, você pede para aonde está o teu processo. Se o teu processo está em primeiro grau, pede para o juiz da causa. Se o teu processo está no segundo grau, pede para o relator que fez o acórdão, se o teu processo já foi julgado, o relator que ainda vai fazer o acórdão, que vai ainda conduzir o julgamento, se ele não foi julgado ainda, e se ele já estiver lá no Tribunal Superior suspenso por causa de um repetitivo, porque às vezes acontece. Às vezes o teu RESP sobe, tá lá em cima, e lá em cima o STJ afeta para o repetitivo e manda suspender o teu. Pede para o relator do teu processo lá cessar a suspensão. Em resumo, você tem que olhar onde está o teu processo, porque o repetitivo está no STJ, o repetitivo está no Supremo, mas onde está o teu processo? Onde está ele? Sobrestado aonde? Está em primeiro grau, então pede para o juiz da causa, por exemplo, tá? Essas decisões aí são recorríveis? São, mas antes, claro, contraditório. E aqui, cuidado, um contraditório diferente, porque num prazo de 5 dias. Então você faz uma petição dizendo, olha, não pode sobrestar o meu, porque o meu é diferente, mostra a distinção, ouve a parte contrária num prazo de 5 dias, tá? Aí o que acontece? Ó, o parágrafo 12. Reconhecida a distinção no caso, né? Se é reconhecido, se é diferente mesmo, tá? O próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo, tá? E se for na hipótese aqui do inciso 3, que é aquela que tem um recurso especial aguardando o exame de admissibilidade, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice, que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior. Gente, em resumo, reconhecida a distinção, o teu processo vai ter o normal prosseguimento.
Então, se está no primeiro grau, ele vai seguir para aquilo que tem que acontecer no primeiro grau. Se está em segundo grau, aguardando para ser julgada a apelação, ele vai continuar para ser julgada essa apelação. Se está lá no segundo grau, mas eu já interpus um RESP, aí está suspenso, bom, encaminha para o presidente ou vice fazer o exame de admissibilidade e remeter ao Tribunal Superior. E se está lá no Tribunal Superior lá em cima, também segue. A ideia é, se eu levanto a decisão que suspendeu, que sobrestou, o processo tem o seu normal prosseguimento, tá? Cabe recurso dessa decisão que diz se há distinção e cessa o sobrestamento, ou a decisão que diz assim, não tem distinção, continua sobressado? Cabe sim. Recurso é de agravo de instrumento, se tiver em primeiro grau, e nos demais casos, agravo interno, porque aí é uma decisão monocrática. Tá? Aqui não tem muito segredo, é fácil, porque se é uma decisão em primeiro grau interlocutória, vai ser agravável por força aqui desse inciso 1º do parágrafo 13. Se é uma decisão monocrática, a gente sabe que sempre contra decisão monocrática, o recurso cabível, no caso, é o recurso de agravo interno. Beleza? Audiência pública, intervenção do amicus curiae e do MP. Gente, a ideia é que a gente tenha bastante debate, bastante discussão sobre o tema objeto do repetitivo, porque vejam, eu vou ter alguns casos lá em cima sendo julgados, e a ideia é que as decisões tomadas lá possam ser utilizadas para resolver outros casos. Então, o ideal é que a gente tenha um amplo debate, uma ampla discussão. Por isso, a lei prevê intervenção do MP, possibilidade de intervenção do amicus curiae e também audiências públicas. Olha o que diz o 1038. O relator poderá 1. Solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria inconsoante dispuser o regimento interno, é o amicus curiae. Fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento, é a ideia para ouvir a população, e requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e cumprida a diligência intimará ao Ministério Público. Cuidado! Isso aqui, ó, é uma faculdade dele. Intervenção do amicus curiae. Audiência pública é uma faculdade, tá? Requisitar informações aos tribunais inferiores é faculdade. Isso daqui, ó, é obrigatório, tá? Então, cuidado. Intervenção do amicus curiae, audiência pública, requisição dos informações dos tribunais inferiores, faculdade do relator. Intimação do MP é uma obrigatoriedade. Beleza? Tranquilo? E aí, para a gente finalizar o tema, e finalizar esse assunto e finalizar essa aula, a gente precisa entender como é que funciona. Julgou o RESP repetitivo. Julgou o extraordinário repetitivo. E aí, professor, o que acontece? Vamos olhar com calma isso daqui, tá? Olha lá o que diz o 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. A ideia é essa. Todos os processos que estão parados em segundo grau e que não foram julgados, o raciocínio é o seguinte, tá? O raciocínio é o seguinte. Tem recurso no segundo grau de jurisdição. Teve uma sentença, eu apelei da sentença, eu não gostei, tá? Aí esse caso está lá no tribunal para ser julgado por meio da apelação. Essa sentença, ela tem um entendimento X, tá? E eu recorri desse entendimento X. O STJ julga a questão repetitiva e fixa o entendimento X. O meu recurso já era. Ele vai aqui perder, tá prejudicado. Não, recurso não. Eles vão aplicar, né? Eles vão dizer o seguinte, olha, o teu recurso aqui, a gente vai aplicar o posicionamento fixado pelo STJ. Mas o posicionamento é justamente o mesmo que já foi fixado antes. Então, não tem o que fazer. Deixa do jeito que está a decisão e diz, olha, prejudicado o recurso, melhor, prejudicado não, aplica-se prejudicado o recurso, por quê? Porque você está querendo atacar uma decisão que está em conformidade com o entendimento da STJ em repetitivo. Esse é o raciocínio. Então, todos aqueles processos que estão aguardando julgamento em segundo grau, a ideia é o quê? A ideia é que seja aplicada a tese firmada no Tribunal Superior, tá? Agora,
Em relação aos outros processos, professor, como é que funciona? O 1040, ele é bem enfático ao dizer. Vamos dar uma olhada no 1040. Publicado o acórdão paradigma. O que é o acórdão paradigma? Tá? É o acórdão que julgou lá no STJ ou no STF o repetitivo. Tá? É isso. É esse. É aquele que a gente quer seguir. O presidente ou vice do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Vamos olhar aqui, ó. Acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior. Se o acórdão recorrido, o acórdão que a gente não gostou, então eu fiz um RESP de um acórdão. Esse acórdão estava no sentido X, eu não gostei, recorri. Está suspenso, o STJ suspendeu, eu olho a decisão do STJ no sentido X. A decisão está certa ou está errada? Está certa. O acórdão está coincidindo, a decisão que foi dada no acórdão é igual à decisão que foi dada pelo STJ depois. Então, o meu recurso não vai ter como prosseguir. Nega seguimento a ele, tá? Isso, para quem não está achando grego, assiste a aula que fala sobre o exame de admissibilidade na origem, artigo 1030, tem aqui no canal também. Eu explico exatamente isso, tá? Agora, professor, e se tiver diferente? Imagine que o acórdão esteja no sentido X. A gente fez o recurso. O STJ afirmou o posicionamento no sentido Y. E aí, o que acontece? Tá aqui, ó. Inciso 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, se foi uma ação que começou lá, remessa necessária ou recurso, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal. Veja, ele reexaminará. Não quer dizer que ele tem que mudar. Então, eu tenho lá, sei lá, 4ª Câmara Civil do TJ deu um acórdão no sentido X. Eu não gostei, recorri, RESP. Tá lá, exame de admissibilidade do RESP, em 2º grau. Parou ali, tá suspenso. STJ decide no sentido Y. O vice-presidente do tribunal daqui fala que, olha, é o seguinte, tá diferente o entendimento. O nosso entendimento aqui tá divergindo do que o STJ fez. Eu devolvo para a 4ª Câmara Civil para ela reexaminar. Se ela quiser aplicar o posicionamento do STJ, ela se retrata, que é o que a gente espera. Mas se não quiser, paciência. Aí vai ter que ter prosseguimento o recurso desse cara aí, tá? Isso daqui, quando já tem RESP interposto, tá? RESP ou extraordinária. Agora, inciso 3 e 4. Os processos suspensos em 1º e 2º graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Esse inciso 3º aqui, gente, ele é uma ordem. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte. Todos os processos que estão suspensos em 1º e 2º grau, tá? Se foi suspenso em 1º grau, não teve sentença ainda. O juiz tem que dar a sentença aplicando a tese firmada pelo STJ ou pelo Supremo no repetitivo. Não, já teve sentença, professor, mas teve recurso. Está lá a apelação no tribunal aguardando para julgar. O órgão colegiado vai ter que julgar essa apelação aplicando a tese. Então vejam, a lei não está dando possibilidade nem para o juiz de 1º grau e nem para o tribunal, ou seja, se o juiz não julgou, tem que julgar aplicando a tese, se o tribunal não julgou, tem que julgar aplicando a tese. A única possibilidade que tem de não mudar é quando já foi julgado. Então assim, ó, o Tribunal de Justiça já julgou a apelação, proferiu o acórdão no sentido X. O STJ disse que o certo é Y. A gente manda para esse órgão que já decidiu no sentido X para ver se ele quer reexaminar, voltar atrás. Se não quiser, o RESP interposto vai ter o normal prosseguimento. Se quiser, ele pode se adequar a esse posicionamento aí, tá? E o inciso 4, uma regra bem interessante, que é a seguinte. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Em resumo, é a ideia de já dar publicidade dessa tese para que o órgão público já continue, já comece a aplicar nesse caso aqui, tá bom? Essa é a ideia aqui. Beleza? E para finalizar, aqui ó, olha o que diz o parágrafo 1º, 2º e 3º sobre desistência.
Vejam que a lei incentiva aqui a desistência. Vamos dar uma lida e depois eu te explico. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Se a desistência ocorrer antes da contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e honorários. A desistência apresentada independe do consentimento do réu, ainda que apresentada a contestação. Por quê? Às vezes a pessoa entra com uma ação judicial baseada numa tese que existe, tá? No meio do caminho, o STJ afeta o tema, manda suspender, ou o Supremo manda suspender, e suspende. E aí fixa uma tese contrária à que ela está defendendo. Ela pode desistir. Se desiste antes da contestação, não tem custas, não tem nada. É um incentivo, porque se ela prosseguir e perder, aí vai ter que pagar custas e honorários, tá? E o interessante aqui é que é uma exceção àquela regra de que a desistência depende do consentimento do réu se ele já contestou. Porque o nosso código permite que o autor desista da ação sem o consentimento do réu quando ele não contestou. Mas se ele já contestou, aí precisa do réu concordar. Aqui não precisa. A ideia é otimizar. Olha, você entrou com uma ação, beleza, defendendo uma tese, mas o STJ afirmou tese em sentido contrário. Então você vai perder. Então para, digamos, diminuir essa tua perda, reduzir esse teu prejuízo, a gente te dá alguns benefícios para você desistir, tá? Beleza? É isso então que eu tinha a falar. Então, lembrando aqui, ó, para finalizar, professor, firmou um entendimento em repetitivo. É obrigatório que todo mundo siga? É obrigatório que todos que não julgaram o caso, quando forem julgar, aplique essa tese. Então, se o processo está suspenso em primeiro grau, o juiz, quando for sentenciar, tem que aplicar a tese. Se o processo está suspenso em segundo grau, aguardando o julgamento de um recurso no tribunal, o órgão colegiado tem que julgar aplicando a tese. Agora, cuidado. Se esse caso já foi julgado pelo tribunal e está suspenso um RESP ou um extraordinário que foi interposto, aí ele não é obrigado a aplicar, porque ele já julgou. Mas ele pode reexaminar se ele quiser. Beleza? É isso então que eu tinha a falar para vocês sobre RESP e extraordinário. Fechamos aqui, tem uma playlist completa sobre recurso especial e extraordinário. Qualquer dúvida é só chamar e, claro, né, comentar aqui embaixo, deixa a sua dúvida, deixa a sua curtida, o seu joinha, compartilha o conteúdo, me ajuda a crescer. Vamos fazer desse o maior canal de ensino jurídico do país. Você duvida? Eu não duvido. Eu vou fazer minha parte. Minha parte é postar vídeo pra caramba aqui pra vocês. Vou tentar uma meta de pelo menos 3 na semana. Se eu conseguir mais, vamos fazer mais. Valeu? Um abração e até mais.